Assim diz a palavra do Senhor. 2 João, dos versos 1 a 3. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e connosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão connosco em verdade e amor. Oremos. Senhor, te agradecemos, pois a Tua Escritura, ela nos ensina. Te agradecemos porque a Tua Escritura, ela é clara, porque a Tua Escritura, ela é eficaz e ela é transformadora. Te agradecemos porque Tu nos fizeste ouvir o Evangelho. Tu nos deste entendimento para Te conhecer. E Tu nos guiaste ao arrependimento, Senhor. Sê conosco nesta manhã. Nos faz entender aquilo que tens para nos ensinar hoje. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos para ensinar a Tua palavra e a Tua palavra apenas. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós aprendemos sobre a realidade de que estamos em uma sociedade terrível. De que estamos em uma sociedade que, quando se toca no assunto da verdade sobre a nossa vida moral e a vida espiritual, a Escritura é a única que não pode ter uma voz. Todo o resto conta. Todo o resto é válido. Qualquer opinião, qualquer ideia, qualquer ideologia, conceito ou pensamento está a valer menos as Escrituras. Porque a Bíblia é tida como demasiado tradicional. Ela é antiquada. Ela fere os pensamentos da sociedade de hoje. Ela é ofensiva. Então a Bíblia não tem espaço de voz na sociedade contemporânea. Porque altera da perspectiva que eles têm. O mundo quer nos fazer crer que tudo aquilo que Deus diz para não fazermos é uma perda de tempo. Que tudo aquilo que Deus diz para não fazermos, na verdade, eu me enganei. Que tudo aquilo que Deus diz para não fazermos, na verdade, é bom. E que estamos a perder tempo e rios de prazer quando estamos a ser obedientes. O mundo diz que aquilo que Deus diz que é pecado é o bom. E que nós temos que andar nesse caminho. Que o mundo vai nos afirmar que o nosso eu, que os nossos sentimentos, as nossas experiências devem ser extremamente valorizados e afirmados. Pois isso é aquilo que é bom para as nossas vidas. O diabo, ele afirma que o amor que este mundo tem para oferecer é superior ao amor de Deus. Bem, isto é um pouco parecido, ou muito parecido, com o que a serpente disse a Eva lá no Éden. Como nós temos ouvido no livro de Gênesis. Quando a serpente foi ao pé de Eva e disse que Deus estava a esconder algo incrível dele. Ela foi muito sorrateiramente e disse: se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as vossas mentes vão se abrir e os vossos olhos vão estar mais esclarecidos. Isto foi o que a serpente disse. Mas sabem, essa foi a maior mentira já contada e que trouxe das piores consequências para a sociedade. O pecado nunca nos fará como Deus. O pecado nunca nos abençoará. O pecado nunca nos dará felicidade. O pecado só fará com que o homem olhe mais para si mesmo e menos para o Senhor. O pecado nunca nos fará amar corretamente. A mentira e o engano só nos afastarão de Deus e nos trarão sofrimento. Aquilo que este mundo diz que é amor não tem nada a ver com o amor divino. O diabo diz que temos que absorver e experimentar todas as experiências e que, no fim das contas, todos vão para o mesmo caminho.
Em parte, ele tem toda a razão. Se formos pelas experiências do mundo, no fim, todos vão para o inferno. Mas aquilo que ele nos quer fazer crer é que as experiências que o mundo tem, todas vão dar a bom porto. Todas vão nos fazer felizes eternamente. Mas esse mesmo diabo, ele cega os olhos do pecador e não o deixa entender que o pecado só lhe fará mal, só lhe trará sofrimento nesta vida e na eternidade. Esse é o objetivo de Satanás. Mas temos que pensar, como é que solucionamos este problema? Como é que podemos sair das garras e do engano do diabo? Só há uma solução: a verdade. Ele é enganador, ele é o pai da mentira, e a única solução que o pode destruir é a verdade. A única forma de sermos livres das ciladas de Satanás e passar de fato a ter vida é reconhecendo e conhecendo a verdade de Deus. No Salmo 43:3 diz: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Apenas a luz e a verdade nos podem pôr num bom porto. Apenas a luz e a verdade nos levarão para o santo monte, para o céu. Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo ainda afirmou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade tem efeitos incríveis na vida das pessoas. Mas que verdade é essa? Porque Cristo fala sobre a verdade, o salmista também fala sobre a verdade, mas que verdade é esta? O que é que nos dá a liberdade? O que é que nos levará para o Santo Monte? O que é que nos santifica? Que verdade é essa? Cristo também dá a resposta. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda no mesmo Evangelho, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que precisamos, a verdade que soluciona as nossas vidas e nos tira das garras de Satanás, é Cristo. É Cristo crucificado, derramando o seu sangue, mas que não permaneceu morto, ressuscitou ao terceiro dia. É apenas a verdade do Evangelho que pode nos transformar e nos dar vida. Nós temos que fugir do pecado, temos que nos proteger do enganador, mas acima de tudo, temos que encher as nossas mentes e os nossos corações com as Escrituras, com a verdade e com o amor que vem apenas de Deus. Apenas a verdade pode nos dar a salvação e nos guiar para o lar eterno. Apenas a verdade nos pode fazer conhecer a Deus e amar como Deus amou. Fora da verdade, aquilo que nós teremos é apenas uma cópia do chinês, do amor. Nunca irá ser algo autêntico. Nunca vai ser algo genuíno. Nunca vai ser aquilo que Deus nos pede para fazer. Sem a verdade, nunca amaremos como Deus pede para amar. E, por isso, aquilo que quero que entendam hoje, aquilo que quero que absorvam desta pregação, é que nós temos que amar os irmãos. Nós temos que amar os irmãos. Porque Deus nos amou, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Deus nos amou de tal forma, isso deve impactar as nossas vidas e por isso nós devemos amar aos outros irmãos. Por duas razões nós temos que o fazer. Porque conhecemos a verdade. Nós temos que amar os irmãos porque conhecemos a verdade. 2, porque a verdade permanece em nós para sempre. Porque conhecemos a verdade, porque a verdade permanece em nós para sempre.
E é isso que quero que entendam nesta manhã. Que eu e tu temos a responsabilidade de amar os irmãos. Que é isso, é algo que Deus pede das nossas vidas e isso é algo que Deus pede do crente. Então, ponto 1. Temos que amar os irmãos porque conhecemos a verdade. Leiam lá comigo novamente o início do verso 1 de 2 João. Diz assim: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos. Eu na semana passada, eu fiz um pequeno panorama do livro e falei rapidamente sobre a carta e sobre o autor. Mas quero tocar nesse assunto outra vez. Porque alguns podem pensar, e eu creio que isso é comum entre todos nós. Quem é o autor desta carta? Quem é? É João. Porquê é que ele é o autor? Porquê é que nós achamos isso? Bem, porque está no título, né? Logo é o apóstolo. É ele. Mas hoje nós temos este título. Hoje nós temos o pressuposto de que ele é o autor. Mas naquela altura, as pessoas quando receberam essa carta não tinham um título como nós temos hoje. E a carta não dá um nome sobre o autor. Isso era muito comum naquele tempo. Quando eles escreviam uma carta, o comum era que se pusesse o nome logo ao início. Fulano tal escreve para tal pessoa e aí vai todo o conteúdo. Hoje em dia não se usam cartas mais. Há 15 ou 20 anos atrás talvez se utilizava. Mas a nossa cultura hoje, quando escreve uma carta, põe o nome lá no finzinho. Escreve todo o conteúdo, depois lá no fim, atenciosamente, pessoa tal. Isso é o comum hoje em dia. Ou nos e-mails até. Isso é assim. Mas naquele tempo não era assim. Isso nós podemos ver pelas cartas de Paulo. Paulo, em todas as cartas, ele começa por afirmar: Paulo, apóstolo de Cristo. Ele diz para quem está a escrever e põe o conteúdo. Por exemplo, lá em 2 Timóteo ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ao amado Timóteo. Então ele sempre começa assim todas as cartas. Se vá algumas páginas à frente para a carta de Judas, ele se apresenta como Judas, servo de Cristo Jesus e irmão de Tiago aos chamados. Então ele se apresenta a ele mesmo e depois ele diz para quem está a escrever aquela carta. Pedro fez a mesma coisa algumas páginas antes. Ele se apresenta e diz que escreve para tal e tal pessoa. Mas aqui em 2 João, nós temos uma pequena incógnita. Porque não tem um nome. Ele apenas começa: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos. Quem são essas pessoas? Quem é o presbítero? Como é que eles sabiam quem é que tinha escrito esta carta para eles? Então vamos iniciar pelo autor da carta e depois iremos ver quem é essa senhora e os filhos. Bem, a palavra presbítero, ela, no original, ela tinha a ideia de alguém ancião, alguém um pouco mais velho, alguém com autoridade, alguém amadurecido pela vida, alguém com liderança espiritual sobre uma igreja. E era nesse sentido que ela era usada. Isso já estreita um pouco mais as nossas possibilidades, porque tinha que ser alguém respeitado, alguém alta patente, alguém um pouco mais velho para escrever isto. E eu quero que saibam que nós queremos que foi o apóstolo João, de facto. Eu quero dar algumas razões para isso. Não creio que tenha sido qualquer outro João, mas sim o apóstolo João. A primeira razão é porque esta carta está escrita no padrão dele.
tanto nos Evangelhos como nas 3 cartas, ele não diz o seu nome, em momento algum. Sempre que ele quer se autorreferir, ele diz o discípulo a quem Cristo amava. Isto não era orgulho, não era soberba, era humildade. Porquê? Porque ele não se queria mencionar, ele não queria que as pessoas soubessem quem ele era. Então por isso não menciona o seu nome. Apenas descobrimos o seu nome em Apocalipse. Quando ele tem aquela grande visão, ele tem um tour pelo céu e um tour pelo fim dos tempos. E ele entende que aquilo era tão importante que as pessoas tinham que saber quem tinha visto aquilo. Então ele se diz, fui eu que tive essa visão. O apóstolo João. Mas ele aqui só diz o presbítero, alguém um pouco mais velho. Então é dentro do estilo dele, não se auto-mencionar. A segunda razão porque eu creio que é ele, é que todo o escritor da Bíblia tem o seu próprio estilo. Quero deixar claro que nós queremos que cada sílaba do original está como Deus quis que estivesse. Que Deus utilizou homens de tempos diferentes, com culturas diferentes, com profissões diferentes para escrever a Bíblia, e cada um com o seu próprio estilo. Mas tudo supervisionado pelo Espírito Santo. Tudo controlado por Deus. Nós, na grande maioria, a Bíblia não foi escrita como um ditado. Ou seja, Deus a dizer palavra a palavra o que eles tinham que escrever. Na sua grande maioria, os homens tinham liberdade para escrever do seu próprio jeito aquilo que eles tinham visto e aquilo que tinham presenciado e aquilo que descobriam. Porque temos o exemplo do médico Lucas, que escreveu o Evangelho. Lá no início diz que ele, após uma grande pesquisa, após de ter com várias testemunhas, ele construiu aquele texto. Mas sempre com o cuidado do Espírito Santo. Sempre com a guia de Deus protegendo de qualquer erro. Então sim, nós queremos que o que aqui temos é completamente palavra de Deus. Mas isso não altera o estilo deles. Por exemplo, o apóstolo João, tanto no Evangelho, como nas cartas, como em Apocalipse, ele repete algumas palavras muitas vezes. Aí no versículo 1, temos a palavra... Não, no 2, desculpa. Temos a palavra permanece. Esta palavrinha, entre as cartas e o Evangelho, se repete 60 vezes. Ou seja, ele usa muito, isso era parte do seu estilo. Outras expressões, como a verdade e o amor, é parte do estilo dele, que ele sempre usa. A expressão anticristo, nenhum outro autor em toda a Bíblia usa. Apenas o apóstolo João. Então, nós queremos que esta carta tem o estilo dele, é a cara chapada do apóstolo. Por isso queremos que tenha sido ele a escrever. A terceira razão é a expressão o presbítero em si. Porque, como eu disse, dá a ideia de um ancião, de alguém um pouco mais idoso. E 60 anos antes da carta ter sido escrita, o apóstolo João foi o único que esteve com Cristo aos pés da cruz. Mais nenhum outro discípulo esteve. E ele era o único que ainda estava vivo quando se crê que esta carta foi escrita, que foi no fim do primeiro século. Todos os outros apóstolos já tinham ido à vida. Todos eles ou tinham tido a sua cabeça cortada ou alguma outra coisa tinha acontecido com eles. Então ele era o único que encaixa nesta ideia de ancião, de alguém mais velho. Ele aqui tinha mais ou menos 80 anos. Ele era um idoso. E ele escreve estas cartas com um tom paternal, mas com autoridade, dando ordens para que a igreja agisse conforme Deus queria. Então, quem mais poderia ser este presbítero, além do apóstolo João? Ninguém. Porque apenas ele encaixa em todas estas questões. Por isso queremos que ele é o autor. E quanto aos destinatários? Porque o texto diz, o presbítero
à senhora eleita e aos seus filhos. Eu na semana passada, um irmão, quando eu acabei a pregação, veio ter comigo e disse: olha, eu estive a ler e eu fiquei com uma dúvida. Quem são estas pessoas? Quem é esta senhora e quem são esses filhos? Aí eu, ao conversar com ele, eu disse algumas opções que os estudiosos dão, mas para poupar tempo eu não vou dar todas. Mas eu quero apenas dizer aquela que eu agora creio que é a mais coerente com a leitura natural do texto bíblico. Eu creio que o apóstolo esteja se referindo literalmente a uma irmã desta igreja e aos seus filhos. Ou, no máximo, à igreja que se reunia na sua casa. Mas me inclino mais para que seja uma irmã, uma mulher viúva, possivelmente, com filhos, e que supervisionava a sua casa. Alguém com autoridade. Porque a expressão no original para a senhora, que é cúria, dá a ideia de autoridade e de respeito. E alguém que está sobre os outros. Pelo versículo 4, também dá a ideia de que ela educa bem os filhos. Então, ao que parece, não havia um homem em casa. Então ela tinha que cuidar dessas coisas todas. Então, possivelmente, esta carta ela é escrita para uma pessoa em específico, para esta senhora eleita. E eles eram muito hospitaleiros, como o texto diz. Eles tinham muito poder para receber pessoas em sua casa. Isso, em norma, é algo bom. Se és hospitaleiro, se temos pessoas hospitaleiras sempre prontas a receber outros em casa, isso é algo excelente. Mas aqui estava a tornar-se um problema. Porque estavam a chegar falsos mestres, que estavam a ensinar coisas erradas. E esta irmã estava a recebê-los em sua casa. Isto não é bom. Isto não é certo. Isto foge do que Deus pede, porque ela estava a ser conivente com o pecado destas pessoas. Então o apóstolo escreve a ela: para! Esses homens, esses falsos mestres, não têm que entrar sequer na tua casa, não têm espaço. Mas esse assunto em específico vamos ver um pouco mais à frente. O texto também nos diz que ela era uma senhora crente. Porquê? Porque diz: a senhora eleita. A senhora eleita. Eu não quero dar uma explicação muito extensa sobre a eleição. Isso fica para outra pregação. Mas quero apenas dizer algumas coisas que a Bíblia deixa claro sobre este assunto, sobre a eleição. 1. Que toda a humanidade, sem exceção, é pecadora e incapaz de se salvar. Toda a humanidade, sem exceção, é pecadora e incapaz de se salvar. Em Isaías 53 diz que todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada um indo pelo seu próprio caminho. Em Romanos 3 diz que todos nós somos pecadores e separados de Deus. Em Efésios 2 diz que as nossas obras não são suficientes para nos salvar. Então que todos estão completamente perdidos e não há nada a fazer por si mesmos. A segunda coisa que a Bíblia nos diz é que Deus, na sua misericórdia e muita graça, escolheu ou elegeu alguns para a salvação. O apóstolo João, no seu Evangelho, ele diz que Deus deu a alguns o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela força humana, mas pela sua própria vontade. Em Efésios 1, diz que Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo. E em Romanos 9, diz que Deus é um oleiro, que Ele faz o que bem quiser com a cerâmica que Ele tem. Uns para honra e outros para desonra. E que, no meio disso tudo, Deus não é injusto. Então Deus escolhe quem Ele bem entende, apesar do homem. Quer
Gostemos, quer não, a eleição é uma verdade bíblica. Mas como é que isto impacta as nossas vidas? Como é que eu saber que Deus escolhe alguns e outros não deve mexer comigo? Bem, o fato de que Deus escolhe alguns mostra o seu grande amor para com aqueles que Ele escolhe. Porquê? Porque Ele não está a escolher pessoas boas. Ele não está a escolher a nata. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Deus escolhe inimigos dele. Que apesar de estarmos completamente contra o Senhor, irmos em direção ao inferno e sermos amigos do diabo, ou filhos do diabo, Deus ainda assim escolhe salvar essas pessoas e os torna filhos e co-herdeiros com Cristo. Isto é incrível. Isto é um grande amor. Quem é que é um inimigo resolve torná-lo filho? A doutrina da eleição deve fazer com que os crentes se alegrem e agradeçam a Deus pela misericórdia que Ele teve para connosco. Porque eu e tu não merecemos absolutamente nada. Eu e tu não merecemos o céu. Eu e tu somos pecadores e éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por amor, por misericórdia e por imensa graça, nos deu a salvação. Para aqueles que não creem, para aqueles que não se importam com Deus, a eleição os deve fazer rogar por misericórdia. Porque eles estão rumo ao inferno. Eles estão completamente perdidos, estão rumo à perdição eterna. Então a eleição, porque nenhum de nós sabe quem é eleito até que de facto seja salvo, deve fazer com que o incrédulo rogue a Deus por misericórdia e a sua graça. E se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo e seja salvo. Mas isto traz outra questão ainda. Porquê é que o apóstolo põe esta palavra aqui? Porquê é que ele resolve afirmar que a senhora era eleita? Porquê é que ele não diz simplesmente o presbítero à senhora e aos seus filhos? Eu creio que ele mencionou isto por causa dos efeitos da verdade na vida do eleito. Que a verdade, ela impacta a vida de todo aquele que Deus escolhe. Que a verdade, ela transforma todo o crente. O versículo 1 diz: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E eu repito aquilo que eu quero que os irmãos absorvam. Que nós temos que amar os irmãos. Nós temos que amar os irmãos. Porquê? Porque conhecemos a verdade. Porque conhecemos a verdade, temos que agir dessa forma como Deus agiu para connosco. Isto foi uma realidade muito clara para o apóstolo. Porquê? Bem, porque ele conheceu a verdade. Ele, em algum ponto da sua vida, ele estava em um barco de pesca com o seu irmão ali, estavam só no seu emprego, e eis que um homem vem, Cristo, e diz: sigam. E eles: ok, bora. E os dois vão atrás de Cristo. E eles recebem uma alcunha, ou apelido, para todos entenderem. Eles são apelidados de filhos do trovão. Filhos do trovão. Porquê? Bem, porque eles não eram fáceis. Eles tinham um forte temperamento. Eles tinham pouca paciência e eram pouco amáveis. Isso fica claro. Abram lá comigo em Lucas capítulo 9, verso 54. Lucas capítulo 9, verso 54. Diz assim:
os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Bem, isto é no contexto de que uns samaritanos não quiseram receber a Cristo em suas casas. Então, por uma ação dessas, eles dizem: Cristo, eles estão a dizer isto ao próprio Deus: Cristo, queres que peçamos ao Pai para que queime essa gente toda? Bem, isto não é muito amável. Isto não mostra muita paciência. Mas ele conhece a verdade. Ele é transformado ao ponto de que ele hoje é conhecido como discípulo do amor. Tanto no Evangelho como nas suas cartas, constantemente ele é amável. Constantemente ele usa essa expressão de amor e ele deixa isso claro para os irmãos. Ele foi transformado pela verdade. Ele se expressa aqui em 2 João para essa senhora, diz que ele ama na verdade. Então, ele conheceu a verdade e isso fez com que ele amasse sinceramente e conforme Deus quer. E a base para esse amor não eram os seus sentimentos, não era nas circunstâncias, nem os próprios crentes, mas a verdade. Cristo e o Evangelho. E ele diz que não era apenas ele que amava esta casa, esta senhora e os filhos. Ele diz que todos os que conhecem a verdade também amam essa senhora e os filhos. Bem, ele entendia que o conhecer o Evangelho, que o conhecer a verdade, tinha o poder para transformar o coração duro e egoísta de qualquer perdido. E Cristo, sendo a base desse amor, iria fazer com que ele amasse os outros corretamente. Isso era comum a todos os outros crentes. Isto continua sendo verdade hoje. A igreja deve ser conhecida como uma comunidade amorosa. Uma comunidade pronta para amar os da família de Cristo. Um corpo que deixa clara a sua eleição por meio do afeto uns para com os outros. Um amor como de Cristo. Um amor sacrificial. Um amor que dá de si aos outros. Mas como é que isto se vê de forma prática? Bem, indo ter com o irmão e procurando saber como ele está. Ser intencional no relacionamento com os outros. Alguém amável não é alguém que foge e que não quer estar a interagir. É alguém que preocupa-se com os outros. Um amor que é pronto para escutar. Um amor que é pronto para abraçar. Um amor que é pronto para pôr o bolso, para pôr a mão no seu bolso e pegar a sua carteira e dar. Um amor que é pronto para acolher na sua casa, para dizer a verdade em amor, e um amor que é pronto para servir. A Igreja Batista de Miratejo deve ser conhecida como uma igreja amável. Nós temos que nos esforçar, temos que ser intencionais amando uns aos outros. No contexto da carta, nós podemos ver que isto também era uma característica desta irmã aqui. Porque ela abria a sua casa para todos aqueles que chegavam, até para aqueles que ela não tinha que abrir, que eram os falsos mestres. Então, o que o apóstolo diz é que temos que ter critério com o amor. Temos que ser sábios a demonstrar esse amor de forma prática. O amor cristão não deve ser cego, surdo e mudo. Nos telefones temos aqueles emojis, que é um macaquinho assim. O amor não deve ser assim. Nós temos que ter os olhos abertos quando amamos. Porque os falsos mestres aproveitam-se dessa amabilidade. Temos que ter algum critério em quem ajudar, em quem apoiar. Porque sabem, Cristo, que é Deus, Ele diz que temos que amar. Ele também agiu de forma dura e de forma sábia. Ele rejeitou os
falsos mestres. Ele foi ao templo e foi mesas para todo lado, sacou do chicote e deu em todo mundo ali. E esse é um Deus de amor. E ele o fez porque tinha zelo pela casa do Senhor. E Cristo disse que os fariseus eram uma raça de víboras. Isso era uma ofensa muito séria. E ele foi duro com os discípulos quando era tempo de o ser. Isso tudo sendo um Deus de amor. Isso tudo sem alterar o seu caráter amável. Então esse mesmo Deus de amor, ele age de forma sábia e de forma dura quando é preciso. Que não sejamos tontos e façamos de tudo em nome do amor sem discernimento. Que o amor não é tolo. O amor não é cego, surdo e mudo. O amor é sábio. O amor avalia as circunstâncias. Por outro lado, a igreja também não deve ser um monte de crânios cheios de teologia e com os corações completamente secos. E pela graça de Deus, nós temos sido uma igreja que é conhecida por ter a Bíblia sempre aberta. Que as Escrituras são expostas de forma fiel pela graça de Deus. Isso tem acontecido. Mas aquilo que não pode acontecer é que isso tudo, todo esse conhecimento que Deus nos tem dado, fica apenas aqui. E nunca deixa para o coração. Que a nossa igreja não pode ser conhecida por ser boa de Bíblia, mas fraca de amor. Nós, daqui a 2 meses, e todos nós estamos com medo, vamos iniciar o mestrado. Vai ser algo duro, vai ser algo muito sério. Irá ser algo que vai encher as nossas mentes. Mas temos que pedir ao Senhor que isso não se torne em soberba. Que todo esse conhecimento que Deus nos irá dar não nos suba à cabeça. Pelo contrário, que habite em nossos corações e que nos faça ser práticos com o amor de Deus. Que o nosso zelo pela verdade não nos faça esquecer do amor que Deus tem para connosco e que isso se torne prático no nosso dia a dia. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros, devemos chegar-nos perto uns dos outros. E temos que achar um equilíbrio. Nem tão amorosos ao ponto de fazermos tudo em nome do amor, nem tão duros ao ponto de ignorarmos as necessidades dos irmãos. Temos que pedir a Deus por sabedoria para amar conforme Deus pede para amarmos. E Deus nos capacita para o fazer. Nós temos que amar na verdade, tendo conhecimento da verdade e com filtro das demonstrações que a Bíblia dá do amor de Deus. E essa é a primeira razão porque temos que amar aos irmãos. Bem, porque conhecemos a verdade. Porque Deus nos deu tanto, temos todo esse conhecimento e isso deve se tornar prático. Mas esse conhecimento ele não é algo passageiro. Esse conhecimento não é algo que some de um dia para o outro. A verdade e a transformação que ela faz não desaparece de uma hora para a outra. E nem se perde. A salvação ela é baseada em um Deus imutável, que nunca deixa de amar. Isso nos leva à segunda razão porque temos que amar os irmãos. Olhem comigo no versos 2 e 3. Diz, de 2 João. Diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Nós somos uma igreja calvinista. E todo crente calvinista tem um clichê. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Amém? E isso é algo que temos que crer, isso é algo que a nossa igreja tem que estar de acordo. Que uma vez
vez salvo, salvo para sempre. Nós temos de ter a certeza de que nunca iremos perder a salvação, ou que nunca decairemos da graça de Deus, porque é algo que não está nas nossas mãos para perder. Porque se estivesse nas nossas mãos, nós já teríamos perdido assim que a recebemos. Porque não somos bons para guardar coisas. Porque as nossas mãos são pecaminosas, somos incapazes de nos salvar, então Deus nunca nos iria dar essa responsabilidade para sustentarmos a nossa salvação. Quem nos sustenta é um Deus constante. É um Deus que nos tem em suas mãos permanentemente e que nada nos arrebatará delas. Abram lá comigo as suas Bíblias. E é interessante que é o mesmo autor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29. João 10, 27 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as escuto. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A verdade sempre permanecerá em nós e nunca será retirada. Isto é uma promessa que temos por parte de Deus. A salvação nunca irá escapar dos nossos corações, porque é Deus quem a pôs lá e esse Deus é imutável. E Ele garantiu a nossa salvação em Cristo, não em nós. Porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Ele derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia para nos transformar em salvos. Definitivamente. Não há necessidade mais de derramamento de sangue. Não há necessidade de uma segunda graça. Cristo já limpou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Amém? Mas algo que não podemos esquecer é que a salvação não acontece sem consequências na vida do salvo. Mas como assim? Que tipo de consequências que há para a vida do salvo? Bem, a salvação sempre acompanha transformação. A salvação sempre acompanha um resultado na vida do crente. E esse resultado é santificação. Santificação. Vamos lá de novo para 2 João. Os versos 2 e 3. Diz: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Algo que é super incoerente. É um crente salvo, seguro e sentado. Isto não pode acontecer. Alguém que se diz crente, mas que na sua vida não faz absolutamente nada, que não tem uma demonstração da sua salvação, daquilo que Deus fez na sua vida. A salvação é algo poderoso o suficiente que Deus dá início a um processo de santificação. Sim, ela não acontece de um dia para o outro. É algo que vai até ao fim das nossas vidas, mas acontece. Deus vai trabalhando na vida do crente e o vai transformando dia após dia e ele vai se preocupando com a Igreja de Cristo. Ele vai amando os outros. Ele vai conhecendo a Deus, vendo aquilo que Ele faz e isso vai passando para os outros à sua volta. Quando o crente vai conhecendo mais a Deus e a sua palavra, ele tem os olhos abertos para ver 3 coisas. 1. O quanto Deus o amou. 2. Como Deus agiu no meio das pessoas que estão na Bíblia. 3. Como posso pôr isso prático para os outros
todos à minha volta. E eu uso uma ilustração de um copo. Pensem comigo que tu estás em casa, vais à cozinha e tiras um copo do teu armário. Tu pegas esse copo, abres a torneira, deixas a água correr e depois o copo lá embaixo da água. O que é que vai acontecer com o copo? Vai ficar cheio. Mas se tu não fechares a água, ele vai começar a transbordar. E todo o resto à sua volta ficará molhado. Porque o copo está tão cheio que ele não suporta toda aquela água e vai afetar aqueles que estão à sua volta. Bem, assim é o amor na santificação. Deus te ama não para que tu te sintas amado e que tu te sintas o centro de Deus e o centro das suas atenções, mas Deus te ama para que tu ames outros. Deus dá o seu amor para o crente para que ele ame os outros à sua volta. O amor é para a glória de Deus ao impactar aqueles que estão ao nosso redor. Abram lá comigo, ainda no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. 4:14 do Evangelho de João. Anda a ler o 13 também. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aquilo que Cristo dá, Deus Ele o dá abundantemente, ao ponto que afeta não só aquele que recebe, mas aqueles que estão à sua volta. Permanecendo com os olhos firmes em Cristo e na sua palavra e na sua verdade, estaremos sempre cheios e amando aqueles que estão à nossa volta. Mas é importante que este transbordar de amor não é algo que vem pelas nossas próprias forças. Eu e tu não conseguimos por nós mesmos estar a encher o nosso próprio copo e a dar aos outros. Isso é algo que Deus faz. Nós vimos sobre a eleição. Isso é algo que vem pela misericórdia e pela grande graça de Deus. A salvação também é pela misericórdia e pela graça de Deus. E a santificação também continua a ser pela misericórdia e pela grande graça de Deus. A verdade e o amor que permanecem em nós e estão connosco sempre, estão ali por causa de Deus. Então isto não nos deve fazer estar ansiosos. Porquê? Porque muitos acham, eu agora sou crente, então eu tenho que estar a trabalhar constantemente, eu estou muito pressionado porque Deus diz que eu tenho que fazer isto, e as pessoas ficam ansiosas porque não estão conseguindo fazer tudo aquilo que têm que fazer. Mas, calma. Deus, quando te salva, Deus em momento algum diz: toma a bola, agora corre tu sozinho e faz tu o golo. Não. Deus não te põe todo este peso. Ou Deus não irá fazer com que andes em santidade por ti mesmo. Muito pelo contrário. O texto aqui em 2 João diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Ou seja, essa ação de Deus, a sua salvação, a sua misericórdia e a sua graça, vão também nos dar paz. Ou seja, nós podemos descansar em Deus, que Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nos vai fazendo entender aquilo que Ele quer que nós façamos e como ser obedientes. Deus nos irá ensinar como amar corretamente ao seu tempo, mas sempre por meio da sua palavra. Mas é óbvio, eu tenho que entender
eu tenho que conhecer aquilo que Ele diz. Porque, é como eu disse no primeiro ponto, nós temos que amar os irmãos porque conhecemos a verdade. Então, se nós a conhecemos e se nós a temos conhecido, Deus nos irá constantemente fazer andar conforme Ele quer. Nos irá fazer amar da forma correta. Nos irá dar a paz e tranquilidade de que Ele está a agir nas nossas vidas. E é Ele que nos dá essa paz que excede todo o entendimento. Essa confiança de que Ele é soberano e que Ele está a controlar as nossas ações. Que nos irá fazer andar em santidade. A tua salvação não depende de ti e a tua santificação também não. É Deus quem age por meio da tua vida, por meio da sua palavra, por meio da sua verdade. Isso nos deve dar tranquilidade. Já concluindo, nós temos que amar os irmãos. Deus nos tem dado imenso conhecimento da sua palavra. Deus nos tem feito conhecer cada vez mais quem Ele é. Deus nos tem dado para a sua honra e para a sua glória muito e muito e muito. O que é que temos feito com isso? De que forma isso tem impactado a nossa congregação? Temos sido amáveis? Temos sido obedientes a Deus? Temos nos preocupado com aqueles que estão à nossa volta? O fato da palavra de Deus e da salvação permanecer constantemente em nós tem-nos impactado de facto? Isso tem sido algo completamente visto na tua vida? Nós entendemos que em todos os cultos, em qualquer congregação que seja, sempre temos os crentes e os incrédulos. E que os crentes, ao olhar para um texto como este, devem agradecer a Deus pela salvação que têm. Devem agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus lhes tem dado. Por seu amor e pela sua verdade nas nossas vidas. Isso deve nos impactar. Mas, por outro lado, sempre temos incrédulos que olham para este texto e pensam, ok, boa, isso é giro, mas não é para mim. Bem, nós acabamos de ouvir que há eleitos e que Deus dá uma salvação àqueles que creem. Que Deus transforma pessoas por meio da sua palavra. Isso deve fazer-te pensar. Deus está a te dar a oportunidade de ouvir o Evangelho mais uma vez. E o Evangelho é algo simples. Que tu és pecador, completamente perdido, incapaz de te dar a salvação, mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, enviou a Cristo para morrer pelos teus pecados. A cruz que era para ti. Não uma cruz tão estilosa como essa que temos aqui, mas algo muito rude, que era para criminosos, para pecadores. Mas Deus enviou o seu Filho para se fazer pecado por ti, para ir àquela cruz por ti, por amor e por misericórdia. Mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a vida eterna. Isso deve impactar a tua vida, deve-te fazer pensar sobre a tua eternidade, porque podes não ter outra chance para ouvir isto. Então crê hoje, porque as Escrituras elas sempre afirmam que hoje é dia de salvação. Deus ainda salva. Assim como Ele age na vida dos crentes, Deus pode transformar a tua vida e te fazer ter este amor e esta verdade que tanto temos ouvido aqui. Que isto seja de ânimo para a nossa igreja, que nós amemos conforme Deus quer que nós amemos, porque Ele nos tem dado muito. Porque nós conhecemos a verdade e porque ela permanece em nós, não por causa de nós, mas por causa do Pai, por meio do Filho. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos porque Tu tens trabalhado em nós. Nós te agradecemos porque temos a verdade. Te agradecemos porque não
dependemos de nós mesmos, porque somos fracos, somos incapazes, somos completamente falhos. Mas dependemos completamente de Cristo para andarmos em santidade, Senhor. Ó Pai, te rogo por esta congregação, Senhor, que não nos desviemos da Tua palavra, que não nos desviemos da Tua verdade, mas que nos apeguemos a ela, que nos apeguemos a Ti, que entendamos que este mundo não tem nada a nos oferecer a não ser dor e perdição. Mas Tu és um Deus abundante, que és uma fonte que nunca nos irá deixar ter sede. És um Deus que nos dá uma salvação plena e que nos mantém nas Tuas mãos. Por isso te agradecemos. Ser com aqueles que ainda não Te conhecem, que o Teu Evangelho possa trabalhar nas suas vidas. Que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Ti para a salvação. Pois apenas Tu podes fazer esta obra. Ser connosco ao longo da semana, que andemos conforme Te agrade. Em nome de Jesus. Amém.